Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim o texto da palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E aí o Tomé, que sempre foi bom com pergunta, disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como vamos saber o caminho? Porque no capítulo 13 Jesus falou que eles não sabiam para onde ele ia. Disse-lhes então Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós conheceres a mim, também vocês vão conhecer o Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. E aí o Filipe, como um bom judeu, perguntou: Senhor, então mostra-nos o Pai, que isso daí eu vou me dar por satisfeito, e eu acho que todo mundo aqui, isso nos basta. E Jesus disse: Eu estou há tanto tempo convosco, e você ainda não entendeu, Filipe, não pegou. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes: mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui nesse santuário, estamos aqui prestando culto ao Teu nome. Por isso perdoa as nossas falhas, Senhor, e fala conosco a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e ela transforma as nossas vidas, transforma quem está nos ouvindo agora através dessa live, transforma a minha vida, transforma cada um de nós, para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler, na verdade ele faz parte de todo um contexto, e ele está iniciado no capítulo 13 do Evangelho de João. Jesus prepara a ceia, e a partir do capítulo 13, Jesus se assenta com os seus discípulos para ceiar aquilo que nós chamamos de a última ceia. E na sua casa você poderá ter oportunidade de ler com mais calma. Do capítulo 13 de João até o capítulo 17, Jesus instrui os seus discípulos a respeito dos últimos mandamentos de que ele queria passar. E a partir do capítulo 18, Jesus é preso e vai morrer na cruz. Então do capítulo 13 até o capítulo 17, nós estamos no contexto da última ceia. Se nós pudermos imaginar agora, nós estamos sentados junto com os apóstolos, aprendendo aos pés de Jesus. Chegamos no capítulo 14 e no capítulo 13 Jesus, ele se coloca a lavar os pés dos discípulos. Ele pega a toalha e ele diz: ninguém é maior do que o seu Senhor. Se eu sou o Senhor, estou lavando os pés de vocês, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. E aí Pedro pede para tomar um banho, e Jesus falou: olha, preste atenção, aquele que está limpo, basta lavar o pé. Em outras palavras, aquele que escuta a palavra de Deus e está sendo purificado pela palavra de Deus, é bom sempre ter uma renovação, não precisa ter todo um batismo novamente. E aí Pedro aceita que Jesus o lave os pés, e Jesus começa a dar as instruções de que ele iria para o Pai, e não mais ele ficaria ali com os seus discípulos, mas que ele iria para um lugar onde os discípulos não poderiam ir. E aí os discípulos começam a ficar incomodados. Como assim, Jesus? O Senhor está aqui 3 anos e meio conversando conosco, e agora o Senhor vem com uma ideia de que o Senhor vai para um lugar onde nós não podemos ir, e o Senhor vai nos deixar órfãos, vai nos deixar sozinhos. Por quê? Porque a presença de Jesus era a casa daqueles discípulos. É bom nos lembrarmos que esses homens aqui, os 12 apóstolos ou os 12 discípulos, eles abandonaram tudo. Eles abandonaram a sua casa, abandonaram a sua profissão, abandonaram a velha vida de pecado, largaram tudo e junto com os seus começaram a seguir Jesus. E para onde Jesus ia, os discípulos iam também.
Então, aonde era a casa desses discípulos? Era onde Jesus estava. Aonde é a casa de um bom cristão? É aonde Jesus está. Aonde Jesus estava, ali estava a morada, ali estava o repouso, ali estava a segurança, ali estava o alimento, ali estava todos os elementos que tem dentro de uma casa, na presença de Jesus. Então, essa casa, essa presença, de uma hora para outra fala assim: olha, agora chegou a hora de eu ir embora. O que qualquer discípulo pensaria? Eu vou ficar sem lá, eu vou ficar desamparado, não tem aonde eu habitar. E aí nós chegamos no capítulo 14, que Jesus vai dizer: não fiquem com o coração de vocês turbado, não fiquem confusos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que eu vou lá, mas eu vou preparar lugar para vocês. E aí eu queria conversar com a igreja nessa noite, com você que está aí na sua casa, sobre casa. Aonde estamos em casa? Esses discípulos, eles encontravam na presença de Jesus o aconchego do lar, o local de segurança. E como é bom a gente voltar para casa, não é mesmo? Esses dias eu tirei um período de descanso e fui para Minas. Fiquei lá no interiorzão de Minas. Fiquei na casa de amigos, quase 5 dias. Foi maravilhoso. Fui super bem tratado. Porque quando a gente está na casa de amigo, a gente está também na casa de família, não é? E aí a gente é bem tratado, come uma boa comida, e Minas tem a comida boa. E como foi gostoso ficar lá, só que quando eu fui retornar, me deu uma sensação de prazer. Me deu uma sensação de alegria. Quando eu entrei na minha casa, que eu coloquei a minha mala no quarto e eu comecei a trocar de roupa, desfazer a mala, me deu uma sensação de satisfação. E que satisfação era aquela? Aqui é a minha casa. Aqui é o meu lugar no mundo. Aqui é o meu local de segurança e de aconchego, a casa. A casa nos dá essa sensação. A gente pode estar em qualquer outro lugar no mundo, mas melhor do que ir é sempre ter para onde voltar. Vou repetir: melhor do que ir é sempre ter para onde retornar. É muito bom fazer uma boa viagem, é muito bom fazer um bom passeio, mas ter para onde voltar é melhor ainda. Porque nós sabemos que ali naquele local, que nós chamamos casa, é onde encontramos todas as nossas coisas, onde encontramos o nosso espaço no mundo, e onde as pessoas não vão mexer, porque a gente vai fazer do nosso jeito. E é por isso que também existe muito conflito em casamento, porque cada um quer fazer de um jeito. E aí o rapaz foi criado de um jeito, a menina foi criada do outro, começa a conviver dentro de casa e começa a ter a confusão, porque precisam entrar em acordo quanto a isso também. Casa é o local da segurança, casa é o local do aconchego, casa é o local do nosso jeito. E aí Jesus, que era a casa daqueles discípulos, está dizendo: eu estou indo embora, mas eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você aqui agora? Nesse mundo, nessa existência, nessa vida, nós não vamos encontrar um local que podemos chamar de casa. Todas as casas que nós encontrarmos nessa vida serão casas transitórias e passageiras. É por isso que nós temos tanto medo das inseguranças da cidade. É por isso que nós temos medo da criminalidade, da bandidagem. Por isso que nós temos medo dos assaltos, das maldades dos homens. Porque ainda que a gente possa fechar a janela da nossa casa, trancar o portão e trancar a porta, a gente sabe que aqui não é um local de tranquilidade, repouso e segurança. E aí a gente fala: mas isso daqui é no Brasil, é no Rio de Janeiro. Se eu for para a Europa, isso daí vai estar muito melhor. E aí a gente vê lá do outro lado do mundo, na Europa, a gente vê terrorismo, assassinato. Agora, poucos dias atrás, no Chile, uma igreja foi incendiada. Porque um cristão, ele sabe que enquanto ele estiver aqui nessa terra, ele não está na sua casa em plenitude. Um verdadeiro cristão, ele sabe que aqui não é o local de repouso, aqui é o local de trabalho.
Um verdadeiro cristão, ele sabe que aqui não é a jornada final dele, aqui é o local da dedicação, da entrega, aqui é o local da viagem. Por isso que Pedro vai dizer que nós fomos chamados como peregrinos e forasteiros. A imagem que Pedro está usando para se referenciar aos peregrinos e forasteiros eram dos judeus dispersados na diáspora. Quando a Babilônia invade Israel e os israelitas, os judeus, são levados cativos, ali no cativeiro eles não estão mais em casa. Ali no cativeiro eles estão sobre o poder de outra autoridade, de outra potestade. E Paulo vai dizer que o príncipe desse século é como as potestades. Ele é o Senhor desse século. Ele é o Senhor desse tempo. E nós cristãos, nós somos a imagem dos judeus na Babilônia. Nós estamos na Babilônia do mundo. Nós estamos convivendo no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. É por isso que tem hora que você sente insegurança. É por isso que tem hora que você sente profunda angústia. É por isso que tem hora que nós cristãos parecemos que queremos sumir. E tem hora que parecemos que não encontramos repouso e casa em lugar nenhum. Tem momentos em nossa vida que tudo que queremos é nos trancar dentro de um cômodo. E alguns usam o banheiro, outros usam um quarto, outros usam qualquer quartinho da sua casa, se tranca e usa aquele momento para refletir, para pensar. Alguns para chorar, outros para se desesperar, porque parece que nessa vida a gente vive em constante inquietação. É um constante vir a ser. A gente sempre está buscando paz, sempre está buscando repouso. E quando parece que encontramos alguma tranquilidade, vem uma nova avalanche, vem uma nova tribulação, vem uma nova luta e não conseguimos descansar. E aí Jesus nos lembra da importância de pensarmos: não se turbe o vosso coração, você precisa voltar a crer em Deus. A sua casa e o seu descanso ainda não é aqui nessa existência. Se fosse assim, eu não teria dito: eu vou para o Pai, e lá no Pai eu vou preparar uma casa para vocês descansarem. É no Pai, é na presença do Pai. É na presença do Pai onde nós encontramos definitiva casa. É na presença do Pai onde nós encontramos definitivo repouso. Quando eu estava estudando para trazer esse sermão, eu vi que uns teólogos falavam que essas casas eram o céu. Outros falavam que essa casa era a igreja. E aí eu fui orar a Deus, estudar, e eu cheguei a uma conclusão própria: que a casa do cristão é aonde Deus está. E Deus está na igreja. E o céu é aonde Deus está na eternidade. Então, se um fala que é o céu, o outro fala que é a igreja, eu acho que é os dois. Eu acho que aqui nessa vida, os locais de repouso, de descanso, de acalento, de segurança, é na igreja de Jesus. É onde nós encontramos comunhão, onde nós temos o repartir do pão, onde nós vemos os nossos irmãos e nos amamos, estamos entre amigos, familiares. Mas é verdade que isso aqui não é permanente, é um acalento, é um refrigério para a alma. Mas chegará um momento que Jesus prometeu na sua palavra. No versículo 3: e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E a gente precisa se lembrar que Jesus prometeu para voltar para buscar a sua igreja. Que a volta de Jesus ainda é uma realidade. Que o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus, é a maior esperança de todo cristão. Que enquanto estivermos aqui, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que formar família, nos dedicar, conquistar, sonhar. Mas o maior sonho do cristão ainda tem que ser a segunda vinda de Jesus, a volta do Senhor. A volta que nos trará com Ele a presença em plenitude de Deus. Porque hoje, através dos louvores, através de uma boa palavra, através de uma intimidade com Deus no quarto, nós sentimos a presença de Deus, mas não é algo em plenitude, não é algo completo.
Podemos até mesmo, em alguns momentos, viver êxtases. Quantos irmãos já nos sentiram êxtases espirituais? E aqui a gente pode relatar muitos tipos de êxtases espirituais. Uns acreditam em línguas estranhas, outros acreditam em manifestações de cura, outros acreditam até mesmo em poderes de cair de diversas formas. Cada tradição tem um jeito de interpretar isso. Mas são êxtases, momentos em que sentimos a presença de Deus, momentos em que nos quebrantamos, momentos em que choramos, em que sentimos Deus até mesmo na nossa carne. Mas aquele momento se vai. Essa êxtase, essa plenitude, ela logo vai embora. E a gente fica como filhos órfãos, sentindo saudade daquele momento. E buscamos de novo outro momento. E aí Jesus está falando assim para a gente: olha, eu vou, mas eu vou voltar para buscar vocês. E quando eu voltar para buscar vocês, eu vou levar vocês por um caminho. Esse caminho sou eu. E esse caminho vai levar vocês até o Pai. E quando vocês chegarem lá no Pai, eu estarei com Ele e viveremos em plenitude. Esse é o local de casa. Aonde é a casa do cristão? É onde está a presença de Deus. Qual é a casa do cristão? Aonde temos repouso, aonde temos alimento, aonde temos segurança, é na presença de Deus. Aqui, por enquanto, sentimos insegurança. Estamos fadados a ver o sol nascendo para os justos e para injustos. Mas haverá um dia, e a nossa fé tem que ser sustentada por isso, em que Jesus retornará nos céus. Ele voltará para buscar a sua igreja. E todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a maior esperança da igreja. Esse é o maior galardão do cristão. Essa é a maior expectativa que temos que guardar no nosso coração. Ele vai, mas se ele for, ele voltará, porque ele foi para nos preparar lugar. E como ele foi, voltará para nos buscar, para que aonde ele estiver, esteja cada um de nós. Que nessa noite, essa esperança possa ser reacesa dentro do nosso coração. Que a gente possa se lembrar que a maior esperança da nossa fé não é comprar um carro do ano, não é um emprego novo, não é passar na faculdade. A maior esperança, e isso pode ser uma esperança, a maior esperança da nossa fé é olhar nos olhos de Jesus e encontrar com Ele naquele dia. Que o Senhor possa reacender essa chama no nosso coração. Que o Senhor possa nos lembrar que Ele foi, mas Ele voltará, porque Ele foi para nos preparar lugar. E que a casa de todo cristão é a presença de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus, nós estamos aqui nesse santuário, Senhor, porque queremos prestar um culto ao Teu nome. E cremos que na Tua presença é o melhor lugar em que podemos estar. Cremos que a Tua presença é a nossa casa, é o nosso descanso, é o nosso aconchego, é o nosso local de segurança. Por isso nos abraça nesse momento e nos traz de volta para casa, Senhor. A cada um que está nos ouvindo através dessa live ou através desse vídeo posteriormente, que eles te encontrem, Senhor, e encontrem em Ti uma morada e uma casa. Senhor, mas não nos permita perder a esperança. Não nos permita olhar para outra coisa que não seja a maior esperança, que é o Teu retorno e a segunda vinda. Queremos Te ver, Jesus. Queremos Te encontrar. Queremos Te abraçar e dizer que Tu és o nosso Deus. Ah, Senhor, volta para nos buscar. O Senhor prometeu que nos daria uma casa, um local de descanso e de repouso.
e estamos ansiosos para te encontrar naquele grande dia em que a noiva irá te abraçar e nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Queremos assentar nessa grande mesa da ceia e ceiar contigo e olhar nos teus olhos, Jesus, e te dizer: nós te amamos, ó Deus. Tu és o nosso Salvador, Tu és o Cordeiro que foi morto, ressuscitou, e aguardamos o seu retorno para te abraçar e te encontrar na presença do Pai. Por isso, reacende a chama da esperança, do arrebatamento e da segunda vinda nos nossos corações, e que possamos aguardar com expectativa, temos uma morada nas mansões celestiais com o nosso Deus. Reacende essa esperança em cada coração aqui nessa noite, e em cada um de nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Iremos encerrar com um louvor agora. E após esse louvor, você pode fazer a sua oração e ir em paz.